Trabalhar de graça pode ser um atalho para você evoluir profissionalmente. E pode fazer você evoluir profissionalmente de uma maneira que nem você imagina. Eu falo isso por experiência própria. Eu trabalhei com fotografia de casamento por muito tempo, antes eu trabalhava com brand, com marketing, e eu tive um insight muito grande, que fez uma mudança muito grande, aliás, no meu trabalho na época, que eu quero mostrar para você. Eu quero usar isso como uma case para você se inspirar e você talvez aplicar no seu modelo de trabalho, e a gente vai meditar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá, vou contextualizar. 10 anos atrás eu comecei a fotografar, eu não tinha um equipamento caro, eu não tinha. Aliás, o equipamento da fotografia é caro, tá? É uma- é um equipamento pequeno que tem um custo muito grande. Eu cheguei ao ponto de carregar uma mochila nas costas que valia quase R$ 80.000. Então você imagina como é que é assim, são equipamentos pequenos, inclusive equipamentos que estragam com facilidade, principalmente aqui na região onde eu moro, porque eu moro perto da praia. Então eu tinha uma chance, desculpa, filho, eu tinha uma chance muito grande de oxidar meu equipamento, mas isso não veio ao caso, enfim. Era um equipamento frágil, um equipamento que eu ficava preocupado, né, em estragar ali por conta da fragilidade dele. E a dificuldade para conseguir cliente era tamanha também, né? Porque eu penso aí, 10 anos atrás eu não tinha experiência nenhuma com marketing. E eu comecei a estudar ali com o tempo e ver pô, como é que eu vou conseguir cliente. Eu sou novo, já tinha gente trabalhando há muito tempo, tinha gente premiada trabalhando há muito tempo, a galera via muito disso. E, enfim, eu pensei numa maneira de eu fazer um trabalho. Eu precisava juntar, eu precisava levantar portfólio, eu precisava praticar o meu trabalho, mostrar meu trabalho, porque o meu trabalho era bom. E de alguma forma que eu pudesse monetizar aquilo. Então, eu tive a ideia de criar um editorial. Como é que funcionou isso? Eu criei um escopo, a primeira etapa ali do meu que eu fiz foi criar, escrever exatamente o que eu queria, objetivo, prazos, detalhando ali o que eu ia precisar de material, tempo, enfim, para eu gerar esse editorial, né, esse portfólio ali bem específico. Como eu trabalhava com fotografia de casamento, eu precisava de noivos bonitos, casal, né, um casal bonito. Eu precisava de um vestido bonito, eu precisava de um local bonito, eu precisava de flores, enfim, porque quem trabalha com eventos sabe o quanto é caro, quantas coisas são necessárias para a gente fazer um casamento. Então, eu anotei tudo e comecei a entrar em contato com os fornecedores locais aqui da minha região, com o objetivo, com o simples objetivo de mostrar para ele que eu tinha um projeto já em andamento, profissional, que tinha um escopo, e eu iria participar eles desse projeto, divulgando o trabalho para eles. Então, eu iria fornecer as fotografias, eu ia fornecer todo aquele material, afinal de contas seria um portfólio muito bonito, né? Porque eu tava chamando a nata, né, do que eu precisava ali. Quem não quer, né, uma foto de uma noiva bonita, de um vestido bonito. Então, eu comecei a me inspirar muito em fotografias de gringo, né, que eu via muito, e o Rock Photographers, é, eu esqueci, tem um monte lá. E eu levei isso, eu fui e executei, né, esse projeto de graça. Eu consegui contato com cada um. Teve gente que não aceitou, teve gente que aceitou. E os que aceitaram fizeram muito bem. E eu fiz aquele trabalho de graça, como se fosse o trabalho mais importante da minha vida. Por quê? Qual era o objetivo por trás disso tudo? Eu sabia exatamente que quando eu fizesse esse trabalho, se eu fizesse um bom trabalho,
E se eu encarasse esse trabalho como o trabalho mais importante da minha vida, fazer um fogo a fogo, nunca tá esfriado. Se eu fizesse esse trabalho, desse trabalho, o trabalho mais importante da minha vida, isso poderia me levar a lugares inimagináveis. E, principalmente, eu teria contatos. Na fotografia ou em qualquer outro trabalho, contatos são muito importantes. Networking, você já deve ter ouvido falar. O networking, ele é essencial para todo negócio. Se você quiser fechar trabalhos sem investidor grande, você precisa ter contatos. Porque as pessoas que investem alto, elas confiam em pessoas que trazem a menor chance de risco possível para o negócio deles. Então, eu tinha um contato com todos os melhores fornecedores por conta daquele projeto que eu fiz de graça. Eu entreguei o material para eles de graça. Eu divulguei eles de graça. Mas eles não sabem e não sabiam. E, na verdade, o maior beneficiado daquilo tudo era qual é a moral da história. Às vezes você vai precisar se submeter e eu vou recomendar você se submeter a certos trabalhos para você alcançar certos locais fazendo trabalhos mais baratos ou de graça. Só que você tem que fazer isso estrategicamente. Como eu falei, eu criei um projeto, um escopo, eu trouxe um profissionalismo ali através do que eu estava fazendo. E quando você faz isso, você consegue atingir locais que dificilmente você conseguiria, por exemplo, usando tráfego pago, usando conteúdo. Sabe por quê? O cara que tem muita grana, o cara que é o decisor, o cara que é o executor, assim, o cara que tem o poder de te pagar bem, de não te encher o saco, ele não tá rolando feed. Ele não tá o dia todo no celular igual você tá tentando fazer as coisas. A produção de conteúdo ela é muito importante, como eu falei, aquilo tudo tinha o objetivo de gerar um conteúdo para eu conseguir trabalhar. Mas quando você traz profissionalismo no seu projeto, quando você traz um objetivo, quando você traz. Você mostra, vamos dizer assim, a proatividade no seu trabalho, você mostra que você consegue fazer aquilo, você acaba percebendo que aquilo dali é que vai te trazer futuros clientes. Depois disso, depois que eu fiz esse projeto, eu tive muitos contatos, indicações direto e outra. Vou quebrar um paradigma aqui, que muita gente fala, você não pode viver de indicação. Não pode por quê? Por conta de indicação, recentemente eu fechei contratos de mais de 30 mil reais. Na mesma semana eu fechei contratos de mais de 15. Serviços de mais 5. Então, eu não tenho por que ficar escondendo isso de você. E essa é a minha dica para você que está começando, ou até mesmo que já está executando um trabalho e quer crescer, que tem alcance, principalmente, porque uma dos objetivos do branding é a gente ser visto, ser reconhecido bem. Faça isso. Faça conexões, crie projetos onde você se beneficie, mas também beneficie outras pessoas e mostre proatividade. Um trabalho de graça pode te levar a fechar contratos milionários apenas por conta de que você se mostrou capaz de executar aquilo. As pessoas confiam mais. É muito mais fácil o cara me indicar, um cara que tem grana me indicar, do que indicar você que estaria aparecendo um tráfego pago para ele agora. Então, coloca isso na sua cabeça. Tenta mudar sua perspectiva sobre trabalhar de graça. E quando eu falo trabalhar de graça, entenda, tá? Seja um empreendedor. Tem gente que não entende isso que eu tô falando, tem gente que não vai entender isso nem desenhando, mas faça disso o seu objetivo, faça desse objetivo profissional algo corriqueiro, porque algo constante, aliás,
porque isso pode te levar a lugares que você não imagina. Network, essa é a palavra, network. Tudo é contato. Se você tiver um bom network, você consegue chegar a lugares que você não imaginar. Até o próximo vídeo.